Boa noite a todos, toda a equipe, professores do Colégio IEduca. É uma alegria, uma honra estar aqui nessa noite, um privilégio poder falar com vocês e muito me alegra essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da nossa trajetória, dos nossos desafios e dessa grande responsabilidade que Deus confiou a nós, que é formar uma geração. Nós temos vivido os dias maus, dias de relativismo, de avanço de pautas progressistas, pautas que visam minar a autoridade e a primazia das famílias, o avanço do secularismo, mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, levanta homens e mulheres de Deus para fazer a diferença e salgar a sociedade. E Deus nos chamou como professores, como profissionais e, como o pastor bem disse, missionários, para fazer uma grande obra, preparar uma geração para enfrentar os dias maus. Nós não sabemos quando o nosso Senhor retornará, não sabemos os desafios que nos esperam, mas nós sabemos que podemos plantar boas sementes. E como Martinho Lutero uma vez disse, ainda que eu soubesse que não haveria amanhã, ainda assim eu plantaria o meu pé de macieira. E é isso que nos move como professores, plantar pequenas sementes que farão a diferença no futuro. Quem sabe seja a próxima geração a última, que eles possam falar, como Daniel, quando esteve na Babilônia, no exílio, que ele não negou ao Deus dos pais dele, que ele foi fiel, porque ali haviam professores comprometidos com a verdade, professores que não eram apenas profissionais que passavam o ponto, mas que entendiam que tinham um chamado, uma vocação, uma responsabilidade de formar homens e mulheres que impactem essa sociedade. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco, sobre o nosso papel de professor, sobre o que é educação e quais serão os desafios, e como nós podemos nos preparar para servir essas crianças, para servir essas famílias que estão confiando o maior tesouro que Deus deu para eles nessa terra, que são os filhos. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então, que responsabilidade nós temos? Mas nós também sabemos que aquele que começou a boa obra, aquele que moveu o coração dessa comunidade a abrir uma escola cristã, é fiel para completá-la. E como me alegra ver uma escola cristã aqui em Campo Grande, uma escola comprometida com a verdade, e que Deus dê graça para que isso avance, para que se espalhem. Como precisamos de escolas verdadeiramente cristãs, não só em Franca, não só em Campo Grande, mas em todo o Brasil. Foi o que o diretor falou um pouquinho. Nós temos ali uma sociedade pequena, né, diretor? Uma confraria com alguns diretores. Quem sabe daqui a 30 anos não vai multiplicar o número desses diretores, de professores. E nós vamos poder, daqui a 30 anos, com os cabelos brancos, ou no meu caso, sem cabelo já, né? Falando, valeu a pena. Como diz o poeta, vale a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E nós sabemos em quem temos crido. Bom, então eu vou tocar alguns pontos que o diretor já falou, de uma forma mais sucinta, mas trazer um pouquinho dessa questão, o que é educação? O que nos moveu a escolher esse curso? Quando eu comecei a minha trajetória, minha primeira faculdade foi em História, eu estava sentado bem no canto ali da porta, muito obrigado, quase na saída ali, porque qualquer coisa já saia correndo. Aí tem sempre aquela dinâmica na faculdade, primeiro dia de aula, né? Aí apontou justo para mim. Por que você escolheu o curso de História? A primeira coisa que eu falei brincando não é por causa do salário. Mas eu creio que todos nós, quando somos chamados para esse ofício, e quando nós olhamos para as notícias, para o que está acontecendo no cenário educacional brasileiro, nosso coração ele fica constrangido, a gente sente vontade de fazer algo. E esse é um combustível importante para a nossa trajetória. Agostinho disse que a esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. A indignação, ela nos leva a não aceitar as coisas como estão, e a coragem a mudá-las. E é isso que deve nos mover, a esperança. Mas não é a esperança na política, não é a esperança na sociedade, a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está na obra consumada da cruz e no chamado que Deus nos deu. E Deus nos deu um chamado para educar,
para formar. E essa palavra é interessante, né? Formação. O que é formar? É literalmente colocar numa forma, é moldar. É a ideia do artesão que está criando um vaso. Lembra até de Jeremias quando fala que Deus fez Israel como um vaso. E essa é a ideia do professor. O professor, ele dá forma, ele molda. E nós temos vivido dias de relativismo, onde o centro da educação é a criança, os seus interesses, e nós perdemos perspectiva. Então eu gostaria de começar com uma pergunta simples. Deixa eu só... O que é educação? Alguém se arrisca? Como o diretor já disse, né? Educação é uma palavra abrangente, né? Envolve vários aspectos. Se nós pegarmos essa palavra no dicionário, o que vai significar? Processo, ou seja, educação é uma ação, é um processo que visa o desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano, através da aplicação de métodos. Isso é muito importante. Ordenamento. Qual é o método que nós usamos para ensinar? O método impacta a forma como eu ensino, os resultados? A ordem dos fatores altera o resultado, professora de matemática? Na educação altera. E a LDB também traz uma concepção, né, sobre educação, que é a nossa lei. Que a educação, ela é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. Tem algum problema com essa definição? Num primeiro momento, não. Mas ela não é uma definição completa. Cadê a formação espiritual? Cadê o ser humano na sua totalidade? É importante formar para a cidadania. O diretor já tocou isso na sua apresentação sobre a formação para a polis. E eu vou falar um pouquinho sobre isso também aqui, quando nós falarmos sobre a educação na Grécia Antiga. Ela é importante, mas ela não é tudo. Não é tudo. É importante formar para o mercado de trabalho? Claro que é importante. Mas perceba, nós estamos vivendo uma correria. Parece que as crianças, quando elas entram na escola, elas entraram numa corrida maluca. Não entraram? Porque elas já entraram tendo que se preparar para passar no vestibular quando ela fizer 18 anos, ou menos, né? Quanto mais cedo, melhor. Então, os pais já estão colocando as crianças o mais cedo possível na escola, pensando que elas têm que estar preparadas para um vestibular. A criança passa a maior parte da sua infância, toda a sua infância, a sua adolescência, por um dia, por uma prova. Será que é isso que visa a educação? É claro, se o seu chamado, se a sua vocação é ser um médico, você vai ter que prestar um vestibular. Mas será que a educação diz só isso? Diz respeito somente a esse tipo de formação para o mercado de trabalho? Hoje é o grande slogan. Você quer fazer uma escola de sucesso? Mostre os resultados no Enem. Mostre os resultados no vestibular. Mas será que é isso que uma educação verdadeiramente cristã e clássica busca? A consequência pode ser isso. Mas será que é esse o propósito da educação? Será que foi isso que moveu os hebreus a transmitir toda a sua educação para a próxima geração? Será que é isso que movia os gregos? Será que é isso que movia os romanos? Será que é isso que moveu os grandes mestres e homens do passado? E a educação cristã clássica formou sábios, reis, filósofos, homens e mulheres que fizeram a diferença. Mas será que era isso que eles buscavam? Vocês começam a perceber que a educação está cada vez mais se tornando utilitária e ela está perdendo seu espírito?
Esse é um grande problema que nós temos hoje. Continuando, então nós temos aqui algumas definições de dois historiadores, um francês, perdoe meu francês, eu não sou muito bom, o Henri Irénée Marrou, eu acredito que se fala assim, se tiver alguém. O Marrou, ele vai falar que a educação, o que é educação então? Ela é uma técnica, e uma técnica coletiva. Olha a educação já trazendo outra nuance, técnica, pela qual uma sociedade inicia sua geração jovem nos valores e nas técnicas que caracterizam a vida de sua civilização. A educação é, pois, um fenômeno secundário da civilização, que condensa e resume a sua cultura. E complementando, Werner Jäger, que é o grande historiador da paideia, ele vai nos mostrar que para os gregos, todos os animais, eles transmitem as suas características genéticas pela procriação. O homem é o único animal que transmite as suas características culturais e espirituais pela educação. A educação, estão citando o Werner Jäger, no seu livro Paideia, a educação participa na vida e no crescimento da sociedade, tanto no seu destino, no exterior, como sua vida e sua estruturação interna, no seu desenvolvimento espiritual. Olha que interessante isso sobre a educação. A estabilidade de normas válidas corresponde à solidez dos fundamentos da educação. Quando a educação perde os seus alicerces e o seu propósito, a consequência é que a sociedade entra em declínio. Basta, como o diretor falou, né, acessar alguns canais televisivos ou entrar na internet e ver as notícias. O medo, a insegurança, os crimes, a relativização, a promiscuidade, porque perdeu a estrutura. Da solução e destruição das normas, advém a debilidade, a falta de segurança e até a impossibilidade absoluta de qualquer ação educativa. Então percebam, a educação, a palavra original, exducare, ou exducere, significa literalmente conduzir para fora. Você não precisa ensinar um cachorro a cavar. Ele transmite isso. Pode ver, ele cresceu num apartamento, dá um osso para ele, tem um quintal, ele vai lá e vai tentar enterrar, porque ele tem um instinto. O ser humano é um animal racional, e ele transmite os seus valores, seus princípios, a sua cultura, através da educação. O ato de educar é o ato de transmitir toda uma cultura, valores e também técnicas. Percebam, nós acumulamos conhecimentos ao longo de milênios. Hoje nós gozamos de conforto, de tecnologia, porque gradativamente o homem foi descobrindo novas tecnologias, mas houve um acúmulo de conhecimento, e esses conhecimentos precisam ser passados geração após geração. E a Bíblia ordena que os pais transmitam a sua cultura, os seus valores, a palavra, para a próxima geração. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. O que Provérbios quer dizer aqui é que aqueles princípios que o pai, a mãe, que o professor tanto labuta para colocar na criança, vai acompanhar ela para o resto da vida. O cristianismo, Cristo é a luz, e a palavra dele diz que nós devemos ser luz e sal no mundo. Uma das características do sal é preservar da corrupção. Então, quando nós transmitimos a palavra de Deus e quando nós vivemos a palavra de Deus, isso é importante, professores, já até adiantando um pouco, um ponto importante que o diretor bem disse, que não se tem como uma pessoa que não é cristã não vai conseguir dar uma aula cristã,
Porque o professor, ele vai, como disse C.S. Lewis, transmitir humanidade. Mais do que ele fala, é o que ele é. E nós não podemos subestimar a capacidade das crianças. Elas são perceptivas, elas são inteligentes e elas captam. Se eu estou ensinando ela que o menino tem que respeitar a menina, eles vão observar se o coordenador e o diretor tratam bem as professoras, com respeito, com cordialidade. Se eu falo que eles têm que ser uma equipe e ser leais, que realmente, né, diretor, é uma palavra que não existe mais hoje em dia, lealdade, fiel, fidelidade. Eles vão querer ver uma equipe fiel, uma equipe que se preocupa um com o outro. Isso é o melhor currículo que tem. O professor que é o melhor para o seu aluno e que é exemplo no que faz. E os mestres antigos falavam sobre isso. É muito importante. Se você pegar lá Gilbert Tunay, no século XIII, ele está falando. A primeira qualidade que o mestre tem que ter é ele ser exemplo. Porque senão o discurso dele é vazio e não tem efeito. Ele tem que viver o que ele fala. Quando eu falo para a criança falar a verdade, eu tenho que dizer a verdade. Senão ele vai ver a hipocrisia que há em mim. E não pensa que a gente engana, não. A gente até disfarça, né? Já viu a criança quando quer fazer arte? Come bolo, tá achando que tá enganando todo mundo. Aí tá com aquela boca sujona. Eu não comi. Aí você põe um espelho na frente da criança. O que você fez? Não é? Mas percebam, só dessa reflexão já dá para perceber como que a educação está distante. Como que a nossa educação moderna, ela perdeu a sua essência, o seu propósito. E é isso que a educação cristã clássica busca resgatar. Como o diretor disse mais cedo, nós temos que resgatar aquilo que está sendo perdido. Você tem uma árvore com folhas. Se você arrancar uma folha, o que acontece com essa folha? Ela está morta, não está? A partir do momento que você tirou a folha da árvore, ela perdeu a sua conexão com o que torna ela viva. Só que ela não fica amarela do dia para a noite. Isso leva tempo. É isso que está acontecendo com a educação moderna. Perdeu-se a essência, perdeu-se a sua missão, perdeu o seu propósito. E as consequências, elas não vêm do dia para a noite. Elas vêm aos poucos, elas estão vindo. Somente Deus pode enxertar novamente essa folha e dar vida. E é isso que Ele está fazendo, abrindo esse ministério aqui. É isso que vocês, professores, fazem todo dia, quando vocês estão cansados. Vocês, professoras e professores também, quando vocês estão lá, tarde da noite, com problema, com filho, com correria, mas para tudo e fala, eu preciso fazer esse planejamento, porque eu quero dar o melhor para o meu aluno, porque vale a pena. Eu sei que tenho o fulano, o ciclano que me dá uma dor de cabeça, mas quando vem um fruto, que alegria que é. Tem coisa melhor que essa? É um salário por si só. Você vê o aluno que dá bons frutos, e você saber que você está participando. Claro, Deus deu essa missão para os pais, mas a providência colocou vocês para ajudar os pais a cumprirem essa missão. E os pais podem descansar sabendo que os filhos estão em boas mãos. E tudo que eles trabalham em casa tem uma continuidade na escola, não o contrário, como tem acontecido. E nós temos visto isso. O Estado querendo usurpar o papel da escola, o papel dos pais, perdão. O Estado querendo monopolizar a educação. Biblicamente falando, o dever de educação é dos pais. E é o que mostra a grande Shema, Deuteronômio capítulo 6. Olha o que diz. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás. Ou, em outras traduções, inculcarás. Repetitio memorimater, que o diretor falou, inculcar. Hoje a educação moderna despreza a memorização. Aletheia, verdade, gente, é literalmente aquilo que não deve ser esquecido. Nós, professores, olha só, a metodologia moderna ela fala o quê? Que a criança aprende por descobertas. O mestre ele vai mostrar que existe um caminho sólido, existe uma verdade,
E essa verdade encarnou, como o diretor disse, do Logos. A verdade é uma pessoa. E você inculca ela, você ensina, você transmite objetivamente. E a criança deve reter no seu coração e na sua mente aquilo que ela não pode esquecer. Aquilo que é primordial. Senão, não estamos cumprindo nossa missão como professores. O mestre, ele não faz o que a criança quer, do jeito que ela quer, quando ela quer. O mestre faz o que a criança precisa, quando precisa. Mesmo que naquele momento ela não queira, mas depois ela vai agradecer. E não é assim? Às vezes você corrige, você fala, fulano, eu já te falei 10 vezes, agora, quem que é a coordenadora, coordenador? Agora vai conversar com a coordenadora, não é? E a criança fica super feliz naquele momento. É uma benção, não é? Só que como é bom quando a criança reconhece seu erro. E ela aprende. E ela não faz mais. E ela se esforça. E ela falha de novo. E aí entra o mestre. Você fez de novo, mas eu estou aqui. Levanta, vamos, siga em frente. Há um caminho para você trilhar. Não é o caminho que você quer quando você quer. Não é assim a nossa caminhada? Um professor deve ser amoroso. Por quê? A nossa caminhada ela é perfeita. Depois que nós convertemos, é aquele gráfico perfeito, né? Só ascende. Cada vez mais alto, né? Mais perto eu quero estar, como diz o hino. Mas não é. A nossa caminhada humana, imperfeita, ela é assim. Não é? Altos e baixos. Quem aqui é casado sabe, a vida de casado é assim, não é? Altos e baixos. Porém, ela é uma ascendente. Existem falhas. Professores, vocês vão falhar. Pais, vocês vão falhar. Mas vocês têm compromisso com a verdade. Vocês têm compromisso com aquele que não falha. E vocês ensinam a criança sobre humildade. Quando vocês reconhecem o erro. E quando vocês mostram que ela está errada e com amor mostram o que é certo. E não deixa ela descobrir. O que Provérbios fala, gente? A criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. A Bíblia é a palavra de Deus. Por que essa geração está sofrendo tanto? Como o diretor disse mais cedo, não aprendeu a lidar com a frustração, não aprendeu a ouvir não, ela tem o que quer, quando quer, e aí quando vem o mundo ela quebra. Quintiliano já falava isso, que nós devemos ensinar a criança quando ela é nova, porque ela é moldável como argila, senão ela vai endurecer no mal, e aí ela não é mais moldada, ela é quebrada. E o pastor disse que faz vários projetos sociais, né, pastor? E não é assim? Aí você tem que ser quebrado. E Deus tem que te fazer de novo. E Ele faz. Mas quão precioso é conhecer desde pequeno as palavras que são poderosas e que te conduzem à salvação. Como Paulo falou, Timóteo, tu conheces desde pequeno a fé que estava na sua avó. A avó e a mãe dele transmitiu para Timóteo. De quantos males Timóteo não foi livrado por isso? Professoras, quantos males? Talvez vocês falem assim, mas ele não se converteu. Mas a semente está lá. No tempo certo ela vai dar o fruto. O nosso trabalho é plantar. E no tempo de Deus cresce. Paulo planta, Apolo rega. Mas é Cristo quem dá o crescimento. O nosso trabalho é plantar. E é confiar e é descansar na soberania dele. A soberania de Deus colocou esse projeto aqui. A soberania colocou vocês. Que alegria, gente. Quem já passou em várias escolas, principalmente pública, sabe o que eu estou falando? A alegria de você estar numa sala de professores e ver pessoas comprometidas com a verdade, com seus alunos. Não tem preço. A gente sabe como que é cansativo o nosso trabalho, mas o quanto que é gratificante. E quanto que é especial ter uma equipe cristã. E isso é o que nós chamamos de ethos. É toda a cultura da escola. Perceba, o nosso currículo, professores, claro, tem o conteúdo, existem os objetivos educacionais, mas existe toda uma cultura que permeia a escola e que transmite valores para ela. E tudo tem que ser intencional. Tudo transmite, desde o quadro que eu coloco. Por que eu coloquei aquele quadro de arte na parede? Por que aquela obra? Por que, professora? Lá nós começamos com 2 aninhos de idade. Não tem problema começar cedo. Desde que nós entendamos qual é o papel da família e o papel do professor. Aí a professora vai lá e ambienta a sala de amarelo. E aí ensina o poema
sobre o amarelo. E isso é belo. E a criança aprende as cores. Nós ensinamos conteúdos, mas nós também transmitimos beleza. Porque quando nós estamos falando do que é belo, do que é bom, belo e verdadeiro, nós estamos falando de um Deus que criou os céus e a terra. E tudo que Ele faz é bom, belo e verdadeiro. Então, quando nós ensinamos ciências, nós estamos ensinando essas crianças que há um Deus que ordenou o cosmos. E que há uma ordenação tão perfeita, junto com a matemática, uma precisão tamanha, que se não fosse ordenado dessa forma, não seria possível existir vida. E aí a criança deslumbra o cosmos. E aí quando ela vai estudar corpo humano, ela deslumbra, porque ela vê que Deus fez de tal forma, que se as colônias de bactérias que estão no estômago estivessem em outro lugar, você morre. Mas tudo está estabelecido de uma forma ordenada e fantástica que glorifica a Deus. E a nossa educação moderna, gente? O que ela faz? Utilitarismo. A criança descobre 2.500 anos de educação cristã clássica. E quais são os slogans da escola? Agora eles criaram algo extraordinário e revolucionário que a criança vai aprender e vai passar em primeiro lugar no Enem. Olha a soberba. A educação clássica, em primeiro lugar, ela é humilde. Ela nos humilha. Por quê? Calma lá. Nós não somos a última bolacha do pacote. Os mestres vieram antes. Vamos aprender com eles. Eles têm... Chesterton chama isso de a democracia dos mortos. Os mortos comunicam. Nós podemos aprender com aqueles que vieram antes de nós. E Provérbios fala que isso é sabedoria. E nós ensinamos eles a terem humildade e serem sábios. Entendem a diferença? E, quando Deus estava levantando um povo escravo para se tornar uma grande nação e ser testemunha na terra, Ele deu um mandamento educacional. Percebem? Educação transmite toda uma cultura e valores e forma a sociedade. E Deuteronômio nos mostra que isso tem que ser claro e objetivo. Quando nós estamos educando, nós estamos ensinando e transmitindo essa cultura, esses princípios, esses valores, para que a criança tenha uma rota segura, porque outros vieram antes dela. É aquilo. Quantas vezes, quem é pai e mãe aqui sabe? Filho, não faz isso, você vai cair. O que ele faz? Ele vai. O professor não fala? Senta, eu já te falei. Dá 2 minutos que você escuta. Aí que você fala, eu avisei. Educação. Quando a criança aprende a ser... Um dos objetivos da educação clássica é formar homens sábios. Eles aprendem a ouvir. É aprender com quem veio antes. Provérbios começa assim a exortação, não é? Filho meu, ouve a minha instrução e ser sábio. Continuando então. O que é educação? Primeiramente, toda educação é religiosa. Não existe educação neutra. Eu não vou tomar muito tempo aqui, porque o diretor já falou um pouco sobre isso, mas toda educação tem uma cosmovisão. Tá, mas a escola pública, ela só está ensinando conteúdos. Não, a forma como eles estão ensinando, a forma como eles falam, tem uma cosmovisão por trás. Se não é cristã, ela é uma cosmovisão ateísta, ou ela é uma cosmovisão materialista. Se eu só falo da matéria, eu estou ensinando a criança que não existe espírito. Percebe? Nem tudo tem que ser dito. Às vezes eu deixar de falar, eu já estou ensinando algo. Então, toda a educação, ela é religiosa. E ela está ensinando, ela está transmitindo uma cosmovisão, ainda que não aparenta. E aí já entra um desafio para nós professores. Como eu vou ensinar português, matemática, educação física, através de uma cosmovisão cristã? Como que eu vou enxergar essas disciplinas com as lentes corretas, que glorifique a Deus e que também ensine os conteúdos daquela disciplina, que ela aprenda de verdade e que ela integre isso. Fala-se tanto, né, que a educação deve ser integrada, integrar conhecimentos, mas será que a cosmovisão da educação moderna integra de fato os conhecimentos ou segmenta? No mínimo está segmentando a alma, né?
Werner Jäger também diz que a educação é algo tão natural e universal que se leva muito tempo para adquirir consciência da educação em si. Toda a educação grega, ela começou com preceitos sobre honrar deuses, honrar os pais e respeitar os estrangeiros, padrões de moralidade externa e prudência para a vida. É também transmissão de conhecimento e aptidões profissionais, chamada de tecne, de onde vem a palavra técnica. Nesse sentido, educação e formação se distinguem. Formação do homem por meio da educação de um tipo ideal, intimamente coerente, tem que ser claramente definido. Aqui entra um ponto-chave para os gregos e para nós cristãos. Para os gregos, eles tinham o Homero como educador da Grécia. Homero, ele era considerado o grande educador de toda a Grécia. Aí eu não vou nem discutir com o professor português se Homero existiu de fato ou não, mas o ponto é, Homero foi o escritor da Ilíada e da Odisseia. A Ilíada e a Odisseia são poemas épicos transmitidos oralmente, que depois foram escritos, que transmitem não somente uma história, mas para os gregos transmitiam ideais humanos de formação. Então aqueles heróis que estavam ali na Ilíada e na Odisseia eram a inspiração para a educação, para a paideia dos gregos. Aquiles, o Odisseu e todos aqueles heróis. E o exemplo mais claro de educação dentro da Ilíada é Fênix. Fênix é o mestre de Aquiles. E Fênix, ele está ali, ele foi chamado por Agamenon para ser um instrumento para reconciliar Aquiles com Agamenon. Para quem não conhece, a Ilíada, ela vai ter como principal enredo a tragédia de Aquiles. Todos os males que afligem os gregos, elas estão em torno da dissensão que tem entre Agamenon e Aquiles. Agamenon briga com Aquiles por causa de um espólio, Aquiles é ultrajado e ele se retira do combate. Por Aquiles se retirar do combate, os gregos começam a perder a guerra. E estão perdendo feio. Agamenon reconhece que errou e manda uma comitiva para se reconciliar com Aquiles. Só que ele sabia que o que ele fez foi bem errado. Ele falou, quem que eu vou mandar para me reconciliar com Aquiles? Porque ele não vai querer aceitar. Eu vou mandar o mestre dele, Fênix. Fênix, ele exorta Aquiles. Fênix, ele dá o exemplo dele. Fênix fala, Aquiles, eu te ensinei tudo a como ser orador e fazedor de façanhas. Ou seja, Aquiles, eu te ensinei a falar corretamente e a agir corretamente. E não é bom o que você está fazendo. Volta para a guerra. Olha o mestre exortando o discípulo a fazer o que é certo. Esse era o modelo de educação grega. Formar um homem virtuoso, capaz de falar e de agir conforme a sua palavra. Isso inspirou toda a educação grega, a formar homens de valor, homens com princípios. E para nós, na paideia cristã, quem é o nosso grande exemplo, a nossa grande inspiração é Cristo. Nós erramos e falhamos, mas nós conhecemos aquele que nunca errou, o único que nunca pecou e voluntariamente se entregou por pecadores, aquele que nos amou primeiro, quando nós éramos inimigos de Deus. Ele nos dá todo o exemplo e toda a inspiração para educar e para formar. É aqui que nós temos o alicerce do que é educação. Continuando então, a origem proposta da educação e o contraste, né? Como eu havia dito, na paideia, a formação de um elevado tipo de homem. E o contraste também com a educação moderna. Perdão. Desculpa, gente, estou achando que está avançando aqui. Aqui. Então, o que é educação moderna? As diferenças entre a educação medieval e moderna, ela é qualitativa. A escola na Idade Média era simplesmente ex-educare, tirar da gaiola e apresentar ao mundo, e não tinha pretensões econômicas. A escola de hoje é entendida como
adestramento de modismos politicamente corretos, tais como uma escola cidadã. A escola moderna ela é utilitária, tem como objetivo a ascensão social e a distribuição do trabalho. Além disso, ela perdeu o seu propósito, ela é centrada no aluno. Quem já ouviu essa frase, estuda para ser alguém na vida? Você quer estragar uma criança, é falar isso para ela. Você está forçando a educação, pensando daqui a 20 anos ela vai ser alguém na vida. Percebe? Por que tem muitos de nós, e aqui a educação clássica nos humilha, quando nós olhamos para a nossa formação, nós começamos a pensar assim, nossa, mas eu não gosto de matemática. Eu não gosto de língua portuguesa. Por quê? Porque na fase em que eu deveria ter deslumbre pelo conhecimento, me fizeram ter aversão ao conhecimento. Na fase em que eu deveria ter sido ensinado a ser focado, me ensinaram o que eu fazia, o que eu queria, no tempo que eu queria. Isso sem falar que já estamos numa cultura que não valoriza a leitura nem o livro, né? Então nós já temos aí um prato cheio, infelizmente, para a formação de pessoas, como diz Dorothy Sayers, que eu reforço o que o diretor falou, é o artigo base, nós formamos pessoas que são reféns emocionais das palavras, ao invés de serem seus mestres. É um grande problema a educação moderna. Vamos refletir um pouquinho então, vou usar um pouquinho aqui de ironia, né? Nosso grande mestre, nosso querido. Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Qual é o problema dessa frase? Isso aqui é uma inversão da pirâmide do trivium. Aí você inverte a ordem do trivium, e ao contrário da matemática, professora, inverter a ordem dos fatores altera o resultado na educação. Primeiro você deve ensinar a criança a pensar. Primeiro você deve ensinar a criança a falar. Primeiro você deve dar à criança domínio da palavra. Depois você ensina ela como ela deve pensar. Não se cria nada ex nihilo. Nada. Aí a criança tem 4, 5 anos, ela tem que começar a refletir criticamente o contexto social, quem está lucrando com o trabalho da mãe, por que as pessoas são exploradas, mas ela não sabe nem pedir para ir no banheiro. Estão entendendo o problema grave que é isso? E só para reforçar, Eva viu a uva é uma frase muito boa. Quem trabalha com método fônico sabe. E não tem problema. Nós estamos invertendo a pirâmide do trivium e formando analfabetos. E aí essas crianças mal sabem ler e escrever, mal sabem articular uma frase, estruturar um pensamento. Quando ela ouve qualquer coisa, como que ela vai reagir? Emocionalmente. Ela se torna refém das palavras e não mestre. E percebe que para nós cristãos, que somos o povo do livro, isso é um problema grave? Por isso que a reforma investiu tanto em educação. Os gregos acreditavam que a educação era um instrumento para libertar, eles acreditavam que a educação ia salvar o mundo. Quem salva o mundo é Cristo. Mas Cristo, ele é o verbo, o logos, ele é a palavra. Como que eu posso conhecer a Deus? Através da sua palavra. Como eu sei que algo é certo ou errado? Através da sua palavra. E se eu quero que essa criança tenha acesso à verdade, eu tenho que dar uma boa educação, eu tenho que alfabetizá-la para que ela consiga sozinha fazer como o povo da Bereia, que examinaram nas escrituras se o que Paulo estava dizendo estava correto ou não. Que diferença faria na nossa sociedade, né? Pessoas que são capazes de examinar criteriosamente. Por isso que o Trivium tem essas 3 ferramentas. Gramática, que é você entender as estruturas e o fundamento.
Lógica, a ordenação correta dessas estruturas e pensar de forma assertiva, e a retórica, tanto a capacidade de você expressar isso com clareza, com beleza, mas também de discernir o que é verdadeiro do que não é. Olha que ferramenta fantástica nós podemos transmitir para os nossos alunos. Mas aí entra um ponto, professores. Nós não recebemos essa formação. E isso é muito complicado. O que nós podemos fazer diante disso? Quem conhece o mito da caverna? Quem já deitou à noite, que dormiu, estava dormindo, e chega algum amigo, algum parente abençoado, e liga a luz de uma vez. O que acontece quando você está dormindo, está no escuro, e de repente vem uma luz forte? Cega, né? Você dá aquele choque. Eu quero enfatizar só um ponto do mito da caverna. Aquele homem que estava acorrentado, vendo sombras, o que acontece com ele quando ele sai da caverna e vê o mundo externo? Ele se depara com o sol. Nós bebemos, alguns em maiores graus, outros alguns mais, outros menos, mas o fato é que quanto mais o tempo passa, mais aquela folha que foi arrancada está apodrecendo. Então, ainda quem, por exemplo, tem uma idade, quanto mais velha uma pessoa, a chance dela ter não recebido a educação construtivista é menor. Talvez recebeu o método silábico, que não é tão ruim, não é o fônico, mas pelo menos não é o pior método, é um método global. Mas o que acontece? Todos nós não recebemos uma educação clássica. Mas aqui entra um diferencial da escola. Uma equipe. Deus, na sua graça e providência, levanta homens e mulheres para fazer a diferença. Juntos, vocês são mais fortes. Onde um é fraco, o outro é forte. Onde um tem debilidade, o outro ajuda. E um apoiando o outro segue em frente. Essa é a diferença de uma escola cristã clássica. Não é uma pessoa. Com Moisés. O diretor até citou também. Lembra de Jetro? Jetro estava lá observando Moisés trabalhando dia e noite, julgando todo mundo. Jetro falou: Moisés, você está doido. Você não dá conta sozinho. Você tem que levantar homens. Você tem que levantar pessoas idôneas para te ajudar. Por isso, nós precisamos, e creio que pela graça de Deus, outras escolas se levantarão. Porque grande é a seara, poucos são ceifeiros. E nós podemos desbravar uma mata virgem e deixar um pequeno caminho para que a próxima geração continue. Nós não vamos resolver todos os problemas educacionais do dia para a noite. O problema é longo, é extenso e ele já vem de muito tempo. Mas nós podemos dar o primeiro passo. Nós podemos começar o caminho. Aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Ele tem que seguir em frente. E se a alma, o que acontece com o meu justo? O meu justo virá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por isso que o professor é um vocacionado. Ele é um consagrado. Mas ele é um consagrado ao quê? Consagrado à verdade. O grande objetivo do professor, e eu acredito que o professor tem um chamado de mestre. O que a Bíblia fala sobre o mestre? Se o teu chamado é de mestre, que haja dedicação no ensino. Você é um consagrado porque o seu objetivo, o seu interesse é a verdade. E você quer transmitir essa verdade. Faça o seu melhor e descanse na providência de Deus. Nós vamos com as mãos trêmulas apresentar 5 pães e 2 peixinhos. Quem multiplica é Cristo. Esse projeto vai crescer pela graça de Deus. Foi Ele que moveu vocês a começar essa obra. Ele é fiel e não vai desamparar vocês. E se Deus quiser, daqui a alguns anos vocês vão olhar e vão falar: valeu a pena. E aí vocês vão ver muitos jovens que vocês formaram e que vão continuar o caminho que vocês iniciaram. Então, gente, é isso que acontece conosco. É o choque de realidade que nós tomamos. Mas nós não podemos nos deixar abater por isso, devemos seguir em frente. Agora eu queria falar, para finalizar, alguns pontos importantes.
o que é a educação clássica, então, e algumas ferramentas dela, né? Como Dorothy Sayers, mais uma vez, porque o único e verdadeiro fim da educação é este: ensinar os homens como aprender por si mesmos, e qualquer que seja a instrução que falhe em fazê-lo, é esforço despendido em vão. A nossa missão como professores é dar ferramentas para que elas sejam capazes de aprender por si mesmas. Nós transmitimos a verdade, mas nós queremos que elas andem pela verdade. Nós chamamos elas a caminhar. Nós queremos dar ferramentas. Queremos dar a espada, o capacete, a couraça e vai, guerreiro. Enfrente os desafios que virão. É isso que nós vamos fazer. Dar as ferramentas para que elas sejam capazes de aprender por si mesmas. Um clássico é tudo aquilo que é distinto e tem valor duradouro. Então, quando eu falo clássico, educação clássica, esse livro é um clássico. É tudo aquilo que sobreviveu à prova do tempo. É tudo aquilo que é distinto. Tem filmes clássicos. Esse filme é um clássico. Esse livro, existem bons livros, mas existem livros clássicos. É aquilo que é distinto. Assim como nós temos métodos, tem método hoje para tudo quanto é tipo de coisa, né? Métodos inovadores. Quem mexe no Instagram, então, toda hora tem uma ferramenta maravilhosa que faz alguma coisa mágica. Mas existem ferramentas clássicas que formaram grandes homens e mulheres. Nós não... Olha só, toda educação ela é tecnológica, ela é do futuro, ela é inovadora. Aí nós vamos falar, nossa educação, ela não está inventando a roda. Ela só está redescobrindo aquilo que se perdeu. Está entregando para essas crianças. Ao resgatar a educação clássica, nós estamos resgatando toda uma tradição que se perdeu. As artes liberais é o único sistema que realmente desenvolve pensamento crítico, porque ela tem um ordenamento. A educação clássica visava ensinar e como fazer, formar homens sábios e virtuosos, formar indivíduos livres que sejam mestres das palavras e não reféns. A educação clássica visa apresentar o mundo às crianças, porém com a ótica correta. Porém com a ótica correta. O fim da educação clássica é a sabedoria. Como? Desenvolvendo nas crianças o senso de humildade e convidando-os à grande conversa. Então, passando um pouco. Bom, eu vou falar aqui de alguns pontos importantes, então, sobre a educação clássica. O primeiro ponto é a gramática. Desenvolver o domínio da língua. Compreender as regras e fatos básicos de forma precisa. Aprender sobre cada parte individual. Aprender a juntar informações. Ela sempre vai iniciar com o método fônico. E se você observar desde a Grécia Antiga, sempre foi ensinado dessa forma. Primeiro se ensina a reconhecer as letras, os sons das letras, a formar palavras, frases, aprender a se expressar corretamente. Há todo um ordenamento e um trabalho muito importante. Quem aqui é professor de educação infantil? É essencial o trabalho de vocês. Quem é professor no ensino fundamental sabe o que eu estou falando. A diferença que faz uma criança que passou por todo o ensino infantil de uma que entrou depois. Gente, é claro que pela graça de Deus e a dedicação de vocês, nós falamos assim, nenhum que se deu se perdeu, pela graça de Deus. Mas, que diferença que faz quando passa nas mãos das professoras do infantil, não é? Então, tudo tem o seu pequeno começo. E a Bíblia fala para nós não desprezarmos os pequenos começos. Se ensina os sons primeiro. Depois se estabelece a relação entre fonemas e grafemas. E depois você avança. E aí, quando você dá essas ferramentas, a criança vai ter capacidade de pensar criticamente. Olha o que Quintiliano fala. A não ser que os fundamentos gramaticais estejam bem assentados, tudo que se construir por cima desabará.
A gramática é necessária às crianças, agradável aos velhos, doce companheiras do retiro e a única que, dentre todos os estudos, tem maior efeito do que ostentação. Segundo Boécio, primeiro vem a representação das letras do alfabeto e a junção habilidosa das quais se deve andar juntas. Olha lá os gregos, falando como se deve alfabetizar uma criança. E nós estamos batendo cabeça aqui em pleno século XXI. Segundo, um resgate da cultura clássica. Hoje, se tem tanto material, tanta obra literária inócua, nós devemos resgatar aquilo que realmente tem valor duradouro. Bons contos, boas histórias e, acima de tudo, a palavra de Deus. Mas também histórias clássicas, histórias que formem o imaginário da criança. Citando Marrou, não se deve dizer, como fazem frequentemente seus detratores, que a cultura clássica nasceu com a cabeça virada para trás, olhada para o passado. Ela não é como o outono, torturado com a lembrança nostálgica da primavera desaparecida. Ela imagina, antes de tudo, como firmemente estabelecida no imóvel presente, em plena luz do sol de verão. Ela sabe, ela repousa, os mestres estão ali. Pouco importa que eles hajam aparecido em tal ou qual momento do passado, sob o efeito de tal ou qual força histórica. O importante é que existam, que novamente os descubra, da mesma maneira que em cada uma das gerações sucessivas, que sejam reconhecidos, admirados e imitados. Cada geração precisa conhecer os grandes mestres do passado. Nós temos que resgatar a cultura clássica, a cultura que formou a nossa civilização ocidental e que levou a todo esse desenvolvimento. E o abandono dela é que está levando a toda essa crise. Terceiro, resgate da arte do belo. O nosso mundo moderno perdeu o belo e assume o feio desde os trajes até os edifícios. Você já viu alguma criança num passeio, observando a natureza e falando, que feio? Isso é feio. Quem já viu topografia, foi no Rio de Janeiro, foi no Sul, qualquer lugar, as dunas, você olha para tudo isso e fala, uau, que bela pintura de Deus. Como o Senhor fez todas as coisas de forma bela. E a nossa arte, o que está acontecendo com ela? Quando eu falo artes do belo aqui, eu estou falando não somente da arte visual. Eu estou falando do teatro, eu estou falando da dança, nós estamos falando aqui da poesia, da literatura, o resgate do belo, nos trajes, no edifício, na nossa sala de aula. Professoras, nossa sala de aula é bem ordenada? Ela é bela? Dá vontade de ficar na sala? Entende? Isso é fundamental, transmite. Então é muito importante. E nós perdemos esse senso. Educação da imaginação, já finalizando. A imaginação, ela é a capacidade humana de construir cenários possíveis da nossa experiência. Educar a imaginação é imprescindível para que a criança se desenvolva como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, capaz de criar, se expressar, planejar, antecipar, adaptar e realizar. Por mais paradoxal que possa parecer, ao educar a imaginação das crianças, nós a preparamos para lidar com as dificuldades da realidade. Juntamente com as artes do belo, a educação da imaginação nutre nas crianças o senso natural que elas possuem de ter deslumbre, que fazem os seus olhos brilharem a cada nova descoberta. Então, isso entra aquela palavra que eu coloquei ali embaixo, wonder. Wonder, em inglês, quem aqui é professora de inglês? Ela é uma palavra polissêmica, que ela significa tanto espanto quanto medo. Não é um medo, é um uau, é uma admiração.
Então nós temos que desenvolver esse uau nas crianças. A criança tem que ler uma historinha. Todo dia nós devemos ler história para a criança, principalmente educação infantil. Mas a criança tem que terminar a história empolgada, querendo mais. Entende? E somente com histórias boas. Temos que educar o imaginário delas para lidar com a realidade. Porque nós queremos, quem não quer uma empresa que não quer um funcionário criativo, um funcionário dedicado, um funcionário que saiba encontrar boas soluções? Uma educação uma imaginação educada favorece muito isso. Por quê? Através dos contos, e não precisa ter medo, professores, dos contos de fada, eles treinam o imaginário, trabalhando com a ótica correta. Eu lembro até hoje uma professora nossa, ela tinha um pouco de dificuldade com isso, mas quando ela foi ler, e aí também entra a questão da tradução, que é muito importante. Pega a Formiga e a Cigarra, tem traduções boas e tem ruins. Monteiro Lobato fez uma ruim, que é a versão que, a cigarra no fim fala assim, a formiga fala, é um jeitinho, é um jeitinho brasileiro, né? Vem aqui. A original fala o quê? Você não quis trabalhar, agora você vai sofrer as consequências. A mesma coisa com as histórias. Eu lembro da professora vindo para mim admirada, falando, nossa, a gente pensa, quando eu estava lendo, olha o que fala da madrasta, que ela sentiu inveja, tudo que ela fez foi porque ela não guardou o coração dela. Gente, olha que prato cheio, a madrasta não guardou o coração, sentiu inveja da Branca de Neve, e isso levou ela a agir. Olha que prato cheio para trabalhar a cosmovisão, aplicar a Bíblia, a palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre o coração? Sobre guardar o coração, sobre a inveja do amigo. Tudo começou porque a madrasta não guardou o coração dela. Olha como um conto de fadas pode ser um prato cheio para trabalhar cosmovisão bíblica. Então não tenho receio de trabalhar o imaginário das crianças. Nenhuma criança vai crescer acreditando em duendes, em contos de fada. Ela sabe que não é real. Mas ali existem cenários que fazem ela pensar na nossa realidade, que preparam ela para as dificuldades. Quando aquele herói enfrenta uma queda, uma dificuldade, um desafio, um dragão, ele está se preparando para enfrentar, como Cristo, o dragão, a serpente. Entende? É muito importante isso. E finalizando, e a nossa confessionalidade? O cristianismo, ela é tudo que nós somos e fazemos, é o tempero e o sal que dá toda a diferença. Através do cristianismo, nós estabelecemos os princípios, os valores e a conduta do colégio, das crianças e dos funcionários. Como um diretor deve agir? Nós temos um manual. Como um coordenador, coordenadora deve agir? O que se espera dos pais? Está na Bíblia. O que se espera da criança? Isso é importante. Se espera da criança respeito aos professores, porque a palavra diz sobre honrar as autoridades. Se a criança não respeita vocês, professores, ela não vai honrar os pais, está desobedecendo o mandamento, não vai ser uma criança que vai conseguir se adaptar. É importante que elas honrem os professores, saibam respeitar. Perceba, não tem amor sem respeito. O que Cristo fala? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Em outras palavras, aquele que me ama, me obedece. Como é que a criança te ama? Quando ela fala, professora, eu fiz esse coraçãozinho, claro, isso é bom. Mas é quando ela obedece. Porque ela sabe se é o melhor para ela. Então, gente, é muito importante. E esses são alguns dos pontos e dos princípios sobre a educação cristã clássica. Gostaria muito de agradecer a todos